conforme combinado com o público, voltaria para a parte 2 do vídeo sobre TCC. Se você não me conhece, eu sou Carolina Pessoa, mais conhecida como Charas, e hoje eu vou falar sobre observações importantes no uso do Google Forms na sua pesquisa. Então, TCC parte 2. Já adianto que eu vou deixar na descrição o relatório de pesquisa que eu fiz, o início, né? Pra vocês terem uma ideia de como eu comecei a analisar os dados. Pra fazer um formulário do Google, basicamente, você precisa ter uma conta do Google. E como eu acho que o Google já dominou o mundo, provavelmente você já tem uma. Eu vou mostrar na tela do computador alguns formulários que eu fiz e algumas observações importantes pra você que vai fazer seu TCC. Ou então pra você que vai usar seu formulário pra outro fim, mas só pra você ficar atento a algumas coisinhas. Esse foi o primeiro formulário que eu fiz pra coletar os dados lá no núcleo. Então, basicamente, eu criei campos correspondentes às informações que eu poderia precisar. Existem diversos recursos quando você vai criar a pergunta. resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, upload de arquivo, escala linear, grade múltipla escolha, grade de seleção, data e horário. Os que eu mais usei foram resposta curta, múltipla escolha, caixa de seleção e data. Vocês podem ver aqui a resposta curta. Aqui no texto de resposta curta, por exemplo, você pode limitar algumas coisas. Comprimento, a caixa de seleção para você poder marcar mais de uma. Múltipla escolha só pode uma, eu ainda deixei essa opção de outros. No campo data vem a minha primeira observação, porque se a sua pesquisa for abranger um número grande de datas, talvez seja melhor você agrupar por trimestre, semestre ou ano. Eu vou mostrar por quê. O Forms apresenta as respostas individual e o resumo. Resposta curta, como vocês podem ver, vem em lista e aqui a data. Olha como é que fica. Então, no meu caso, por exemplo, seria melhor que eu tivesse agrupado por ano, porque facilitaria para eu analisar. Na caixa de seleção, as respostas ficam assim e de múltipla escolha vira um gráfico pizza. Tudo você pode copiar. Vou mostrar esse outro formulário aqui para vocês, em que eu fiz um campo assim, olha. Quando você não sabe o que vai encontrar, você pode adicionar a opção outros, adicionar outro. E aí você vai preenchendo à medida que você for encontrando as categorias. Um conselho é ir copiando um documento à parte, pode ser no Word, por exemplo, as categorias que você encontra, para não acontecer o que aconteceu comigo. A mesma categoria escrita com grafias diferentes. Isso dificultou a minha análise. Aqui eu queria só dar uma observação que a minha orientadora me deu. Quando você for fazer alguma pesquisa de classificação, é interessante você usar termos, porque a princípio eu tinha feito com escala de 1 a 10 e aí fica meio incerto do que é bom, o que é regular, o que não é. Talvez seja mais interessante você definir desse modo. Outra dica que eu acho importante, sempre no seu formulário, se você estiver coletando dados você mesmo, tenta deixar as categorias mais simples, mas deixa no final um campo para observações, para algo que você perceba naquele objeto que você está estudando, que não cabe em nenhuma dessas categorias, mas que talvez seja importante para sua pesquisa. E a última coisa é que quando você for aplicar um formulário para outra pessoa, os quesitos têm que estar o mais claro possível. Quando você está coletando os dados, você está entendendo o que você está fazendo. Quando você aplica o formulário para outra pessoa, isso tem que estar o mais claro possível. Eu acho hoje, analisando, que o meu formulário poderia estar mais claro. Ainda assim, eu consegui analisar as respostas, mas eu verifiquei que umas 2 pessoas tiveram um pouco de dificuldade de responder. Eu não sei se eu consigo, eu acho que eu consigo. Eu vou copiar esses formulários e vou disponibilizar também na descrição para caso alguém queira usar como modelo. E eu queria falar sobre outra ferramenta chamada SurveyMonkey, que foi uma amiga minha que indicou. Eu dei uma olhada muito por cima. Eu vi que existem alguns modelos prontos. É uma ferramenta que pode ser interessante também se você estiver no início da sua pesquisa e queira dar uma olhada. Só que eu acho que o Google Forms cumpriu bastante as minhas necessidades. E aí, no final das contas, quando você tiver coletado todos os seus dados, pega o caderninho que nem eu fiz e vai analisando tudo, agrupa as coisas que tiverem que agrupar, faz as suas observações e tudo fica mais fácil de escrever desse modo. Espero ter conseguido ajudar alguém. Se você tiver gostado, curta, compartilhe, envia para algum amigo, salva e me dá um feedback que eu vou agradecer bastante. No mais, eu tava pensando no próximo vídeo que eu vou fazer. Eu gosto bastante de ler e eu gosto de coisas práticas. Eu sei que às vezes a gente tem muito saco pra ficar lendo, mas às vezes é bom quando a gente tá dando uma passadinha no Instagram, ver alguma coisa interessante que acrescenta alguma coisa pra nossa vida. Então eu pensei em no próximo vídeo falar de alguns livros que eu leio que eu acho que tem um impacto legal no nosso dia a dia e eu queria saber a opinião de vocês. Então deixa nos comentários e é isso, um beijo. Detalhe, eu não usei quase metade do que eu coletei, mas é melhor você coletar mais do que a menos e ter que refazer. Até porque você não sabe ao certo o que vai precisar ou não de início. Algumas coisas você vai descobrindo no caminho.